aí, como é que vocês estão? Acho que nesse momento já, né, de distanciamento social, nós já fizemos coisas extremamente diferentes aí, né? Quem não sabia fazer bolo de cenoura já fez um bolo de cenoura com chocolate. Quem já teve vontade de sair correndo na rua para fazer atividade física, sendo que a gente nem gosta, às vezes, de atividade física. Estamos aí acordando sorrindo, choramos no meio do dia, voltamos depois ao normal, e é isso. Estamos em um momento de distanciamento com nossos sentimentos aí à flor da pele, né? Vamos lá então. Hoje já é a nossa sexta live, gente. São 3 semanas já fazendo live aqui junto com vocês. Então, desde a primeira eu tenho falado isso, o quanto para mim é muito importante estar aqui e ter essa interação com vocês para a gente conversar. E sempre lembrando de trazer algo muito importante para a gente, né? Nesse momento, tanto uma questão física, emocional, espiritual, mas que a gente possa passar por esse momento da melhor forma possível. E hoje não seria diferente das outras lives, vai ser um assunto muito bacana, com uma pessoa extremamente especial. A Cedos, ela é uma empresa parceira nossa da Prevenir e assim, tudo que a gente apresenta para a Cedos, eles realmente compram a ideia. Então a Cedos está comigo no projeto do Cuidando de Quem Cuida, do cuidador. Ela está comigo, aliás, com o setor comercial, que é o projeto do comercial, que é Prevenir e Você. A gente vai nos bairros e leva toda a nossa equipe junto, a SEDO sempre está presente. Então não seria diferente que também nas lives, né? No projeto Cuidando do Essencial. E hoje eu tenho uma convidada super especial para chamar, que é a Jamila. A Jamila Rodrigues, ela é enfermeira, ela é especialista em urgência e emergência e ela é coordenadora da SEDOS hospitalar. Jamila é um amor de pessoa, excelente profissional e ela é muito companheira minha no curso de cuidador, né? Cuidando de quem cuida. E ela tem uma fala muito bacana e eu convidei para ela participar aqui com a gente hoje num tema, gente, que eu acho muito importante, principalmente quem está com idosos em casa, quem está perto do avô, da avó, dos pais que são mais idosos, porque nesse momento podem acontecer muitas coisas dentro de casa. Então ela vai falar um pouquinho para a gente a questão de feridas, de quedas, o que fazer, o que nós podemos fazer, que não temos conhecimento tão amplo na técnica da saúde, por exemplo, para ajudar esses familiares nossos que estiverem passando por algum problema. Ei, Boa tarde. E aí, Jamila, tudo bem? Carla, tudo bem e você? Tudo jóia? Você tá ouvindo bem? Tô assim, eu coloquei um fone para ficar melhor. Ai, tá ótimo, então. Primeiro, agradecer, né, tanto você quanto a Setos, tá, o convite de estar com a gente hoje. Vai ser muito bacana a nossa Obrigada. conversa. Então, eu queria começar a nossa conversa, Jamila, perguntando se o que a gente pode fazer nesse momento, principalmente quem está cuidando, né, de pessoas idosas, pessoas que estão com dificuldade de locomover, pais, avós, para que não ocorram as quedas. Porque a gente tem percebido, tem notícias nos jornais que esses acidentes domésticos, eles estão acontecendo um pouco mais nesse momento, né, que nós estamos mais confinados em casa. Sim, realmente isso pode vir a acontecer mesmo, né? Porque a gente fica mais tedioso também, então às vezes a gente começa a querer andar ali de um lado para o outro dentro de casa. Então, né, pessoas que têm idosos, é muito importante retirar tudo aquilo que estiver obstruindo a passagem. Então, por exemplo, às vezes até mesmo um tapete, né, ele pode vir a tropeçar, então é muito importante retirar esse tapete nesse primeiro momento. Um vaso, né, de planta, que às vezes fica como decoração também, porque é bom colocar num lugarzinho específico, às vezes só para plantas, porque, né, num lugar mais afastado, num canto, né, de uma parede, talvez de uma sala. É importante também fazer com que esses idosos andem calçados, porque muitas das vezes está em casa e às vezes não quer ficar andando calçado por uma questão de conforto. Mas andar descalço também leva à queda. Às vezes acabou de passar um pano, pode vir a escorregar. Então é sempre importante colocar um sapato confortável, antiderrapante, para a gente poder conseguir prevenir essas quedas também. Se tiver condições de colocar alguma barra, né, dentro do banheiro, ou se já tiver, sempre importante utilizar, né, fazer uso dessa barra, tanto na hora que for ao banheiro ou na hora que for tomar um banho. Também é muito importante ficar atento com relação às limpezas da casa também, porque como esse idoso está mais em casa, então ficar atento com o que está passando no chão,
Por exemplo, cera. Nesse momento é muito bom evitar, porque evita dele estar escorregando. Às vezes até mesmo com o sapato pode ser bom, mas às vezes acaba que um descuido, né? Pode acontecer também. E também os idosos, a gente sabe que muitas vezes não gostam de usar andador. Então, nesse momento, é um momento de colocar eles para usar qualquer tipo de apoio que eles precisam, que eles necessitam, né? Um andador ou uma bengala. Então, por exemplo, se a gente vai passando um pano de chão e ele não ficar atento, mesmo utilizando a bengala ou o andador, ele pode vir também a escorregar, pode vir a ter uma queda, ou até mesmo a queda, a gente fala que não é o ato só de cair no chão. O ato apenas, às vezes, de escorregar ou de ameaçar, a gente já acaba considerando como uma queda. Então, tudo isso a gente tem que olhar mesmo o nosso ambiente ao nosso redor, para a gente poder conseguir evitar, né, com que isso aconteça. E eu penso também que a forma de comunicar isso, né, Jamila, para eles, a gente tem que ter toda uma questão de empatia, de explicar, às vezes, repetidamente, né, como que vai ser, porque para eles essa mudança de comportamento agora, talvez é difícil de entender, né? Por que que eu estou tendo que usar o andador? Por que que tirou os móveis do lugar? Sim. Principalmente se eles já tiverem com alguma questão cognitiva, por que está mudando coisas dentro da casa, Uhum. né? E E explicar para informar eles com mesmo, muita paciência, né? Que isso é claro. necessário para prevenir nesse momento. Sim, porque a comunicação com o idoso ela é essencial, porque o idoso ele já tem uma questão de ser um pouco mais teimoso, de ser um pouco mais resistente, e às vezes também pode ser que algum parente esteja indo para casa desse idoso, né, para poder Uhum. cuidar dele nesse momento, para poder ficar mais perto. Então, eles precisam entender que aquilo é algo essencial para eles, e além de tudo, a gente está invadindo, pode estar acontecendo muitas vezes, né, invadindo entre aspas, o espaço deles. Então, Sim, chegar mudando tudo de lugar, sem falar, sem explicar o porquê, eles vão se sentir invadidos, incomodados e cada vez mais resistentes com as mudanças, com as alterações, né? exatamente. Mas, por exemplo, aconteceu uma queda, um desmaio. Uhum. Principalmente porque, por exemplo, nós mais jovens, às vezes estamos mais fortes, a gente cai, tropeça, a gente levanta e ok. Mas para o idoso ou para quem está debilitado, isso gera algo muito maior. O que, que a gente pode fazer, então, caso aconteça um desmaio? Nós, pensando em cuidadores familiares, né, que não temos o Sim. conhecimento nessa área da saúde, o que, que a gente pode fazer? Bom, se a gente presenciar o desmaio, né, que a gente viu como que a queda aconteceu, como que ele caiu, se ele não teve nenhuma fratura exposta, se ele não presenciou nenhum sangramento, se a gente conseguiu ampará-lo no momento, a gente continua deixando ele aonde ele caiu, então no chão mesmo, né, aonde que aconteceu. E aí, se for duas pessoas no caso, uma segura a cabeça e a gente fala que coloca a cabeça de lado mesmo, para poder, se ele tiver que vomitar, se ele tiver algum mal-estar, né, ele vier vomitar, ele não vai aspirar, que a gente fala. O que que é aspirar? É quando volta, né, o líquido, ao invés de voltar pelo esôfago, que é onde que vai pelo estômago, vai voltar pela traqueia, que isso vai chegar até o pulmão. Isso acontecendo gera uma pneumonia, né? Pode gerar uma pneumonia aspirativa, que é algo mais grave ainda. Então, virando a cabeça de lado, a gente ergue as pernas dele para cima a 90 graus, a altura acima da cintura que a gente fala. Se você estiver Uhum. sozinho, você pode colocar a perna dele apoiada numa cadeira mais próxima ou aquilo que fique mais alto da cintura. Não necessariamente precisa ser alguém te ajudando. Se você estiver sozinho, você consegue socorrer ele normalmente. E aí é realmente esperar com que a consciência dele retorne, né? Ele vai retornar aos poucos. E assim, a gente sempre pede para poder, por exemplo, evitar de jogar água no rosto, isso é uma conduta que não ajuda. Sacudir, chacoalhar, a gente pode chamar assim, mas de uma forma leve, tranquila, colocando a mão nos ombros, até mesmo porque a gente vai estar estimulando duas coisas ao mesmo tempo, que seria o toque e a nossa voz chamando ele para ele poder recordar a memória. E isso vai acontecer aos poucos. Tem gente que demora um pouco mais, tem gente que demora um pouco menos. Mas tem pessoas que Uhum. nem perdem a consciência, tem pessoas que realmente às vezes têm algum mal-estar
desmaio, até conversa mesmo com a gente, consegue relatar o que está sentindo, né? E depois melhora. E aí é sempre importante lembrar, Carol, que tem que esperar essa pessoa recordar a memória, tem que esperar essa pessoa se sentir realmente bem para depois levantar. Não é interessante que assim que ela fala assim, tô bem, você já pega, já levanta, vai andar, vai fazer, né, suas coisas que você estava fazendo. Não, é importante levantar, sentar primeiro, para posteriormente voltar, né, a fazer a rotina, o que estava fazendo. E é sempre bom pensar que o desmaio ele vem seguido de alguma consequência que dá no nosso organismo. Então, por exemplo, às vezes pode ser algum problema de hipoglicemia, pode ser um problema de pressão baixa. Então, é sempre importante procurar um médico para poder estar verificando o que está acontecendo, para poder, né, fazer os exames adequados, né, vir fazer a rotina nos exames, não deixar de fazer, né, independente da pandemia, né, tá vindo na clínica para poder estar procurando esse auxílio. Jamila, duas pessoas fizeram perguntas, eu vou tentar, porque já passou. Uma falou que o que fazer quando acontecer a queda. Pelo que eu entendi da pergunta dela, é para não ficar ansioso. Eu acho que nós que vamos ali ajudar, assim como a pessoa que teve a queda, é tentar tratar aquilo com muita calma, né? Porque o desespero, às vezes a gente fica tão afobado de ajudar, que a gente acaba atrapalhando. Né? E a segunda coisa foi uma pergunta da Joyce. Ela perguntou se nesse momento tiver a queda ou tiver desmaio, a gente deve já encaminhar essa pessoa, ligar para o SAMU, ir para um hospital. Nesse momento de pandemia, o que você poderia nos orientar para fazer agora, nesse momento que a gente está de distanciamento social? Sim. Não, na verdade, o desmaio, ele é uma coisa que pode ser tratada posteriormente. Não precisa chamar o SAMU ou levar essa pessoa imediatamente para o hospital. Você vai atender, fazer as primeiras observações e é algo a se observar mesmo. Pode ter sido uma coisa que aconteceu esporádica ou pode ser uma coisa que vem acontecendo recorrente. Se for algo que vem acontecendo recorrente, sim, deve-se procurar um médico numa clínica, fazer os exames e tudo mais. Caso ao contrário, não tem necessidade, porque você pode estar expondo um risco a mais. Se isso está acontecendo de uma forma muito contínua, é perigoso até para ele poder ter uma queda às vezes na rua, né? Pode vir a levar a algo pior. Então é importante observar a frequência desses desmaios. Ótimo. E caso aconteça um desmaio, que ele realmente não retome a consciência, e nós, como cuidadores e familiares, começamos a perceber que o tempo está passando, aí o melhor é a gente realmente chamar o SAMU para nos dar as primeiras orientações? Sim, a primeira coisa que a gente olha no paciente, na pessoa, né, que acontece é se ela está respirando. E isso é muito fácil. A gente consegue ver pelo movimento da barriga, até mesmo, às vezes o movimento do tronco é muito sucinto, às vezes a gente não consegue perceber. Mas pela barriga a gente consegue perceber e é colocar mesmo o ouvido perto do nariz que a gente vai sentir se a respiração está acontecendo ou não. E o paciente que às vezes, né, pode ter tido, às vezes, uma parada, né, cardiorrespiratória, às vezes algum infarto, né, que aconteceu e ele veio a desmaiar, se a pessoa tiver conhecimento técnico, tiver algum, né, souber fazer, ela já pode iniciar as massagens compressoras, né, através do tórax e aí chamar o SAMU. Se ela não tiver, né, conhecimento, se ela tiver dúvida, o mais certo mesmo é aguardar. Se chegar alguém, já começa as compressões torácicas. Se não, é aguardar mesmo. E os sinais são bem nítidos, a pessoa começa a ficar pálida, a pessoa começa a ter um sinal que a gente chama que é cianose. O que seria? Quando os dedos das mãos e dos pés, que é onde o sangue demora mais para poder chegar, depende muito do bombeamento do coração, ele começa a ficar roxo. Então, aí é um sinal mais claro ainda de que essa pessoa está em uma parada cardiorrespiratória. Tá, então isso é muito sério, né? A gente está aqui falando, é claro que não dá para a gente fazer demonstração e tudo, mas o que você colocaria para a gente assim? Carol, não fazer, tá? Na dúvida, não faça, para a gente não prejudicar mais a situação. Sim. Olha, na dúvida, por exemplo, o paciente caiu, você não presenciou a queda,
não movimente essa pessoa, não retire essa pessoa do lugar, porque às vezes se você retirar, você pode estar prejudicando ainda mais, você pode estar lesionando uma coluna, você pode estar lesionando algum membro. Então, não sabe como essa pessoa caiu, deixa ela cair do jeito que se encontra, né? E chama o SAMU. Mesmo que você identifique que ela está em parada cardiorrespiratória, sabe como fazer as manobras cardíacas, mas não movimente. Porque você pode estar querendo melhorar a situação, mas você pode acabar estar prejudicando ainda mais, né? Então, é realmente chamar o SAMU, aguardar. E é sempre muito importante, né, no momento de repassar as informações, tentar ser mais claro, mais calmo e nítido possível. Porque a partir das suas informações, e o médico, né, que está fazendo a regulação do SAMU, que vai saber qual unidade que ele vai mandar, se precisa mandar um médico ou não, quanto tempo, né, que essa ambulância precisa chegar até o local. E eles também conseguem orientar muito bem, né, o acompanhante, o familiar, como proceder naquele início, né? Então, isso é realmente muito importante. Você está vendo essa pergunta que a Ellen acabou de mandar? Uhum. Você consegue responder isso para a gente? Consigo. O que acontece? O idoso, a maioria das vezes, quando tem uma queda, né, ele acaba fraturando o coxo femoral, que a gente fala que muitos idosos acometem. Por quê? Porque o osso do idoso já está mais fraco mesmo, né, já está perdendo muitas vezes cálcio. Então, essas fraturas são muito comuns, até mesmo porque o idoso, ele costuma ter quedas da própria altura. O que seriam as quedas da própria altura? É uma queda de uma cadeira, é uma queda de um sofá, é uma queda até mesmo dele andando e ele cai. Então, como uma forma de apoio, muitas vezes que ele vem a ter, ele acaba tendo essa fratura, né, na região do quadril que a gente fala. Então, assim, é muito importante para esses idosos também estarem fazendo os exames de check-up, de densitometria óssea, para poder verificar a densidade do osso, para saber se precisa entrar com alguma medicação para poder estar fortalecendo, porque muitas vezes pode atrapalhar até mesmo ele fazer suas atividades no dia a dia. Porque a gente sabe que eles não gostam de ser dependentes, né? Então, eles precisam estar com esses exames em dia para poder estar conseguindo fazer suas atividades diárias. Exatamente. E eu acho que você já respondeu a outra pergunta, né? Que é do Wilson, que é porque o idoso fratura muito. Então, você falou, porque os ossos realmente já estão muito desgastados. Isso. Né? E eles não são querem ser ossos, dependentes, né, também, né? Eles querem fazer suas atividades rotineiras diárias, muitas vezes não se atentam para essas questões que podem vir a acontecer com ele, dessas pequenas quedas, né? Quedas que a gente fala, às vezes, até muito bobas para nós que somos jovens, mas para um idoso tem repercussões muito sérias, né? Exato. E agora eu queria partir para uma outra questão que a gente tem percebido muitos idosos que estão acamados, né? Então, qual que é a melhor maneira para a gente ajudar eles a se movimentar, né? A mudar de movimento. E aí, nessa mudança, quando isso não ocorre de uma maneira muito rápida, né? Assim, com muita frequência, acabam também até aparecendo feridas. E aí, o que a gente pode fazer para prevenir isso? Bom, a gente pode estar fazendo as mudanças, né? Se for um paciente acamado que só fica deitado, a gente tem que mudar ele de posição de 2 em 2 horas. É um trabalho que eu sei que muitas vezes é muito complicado para o familiar ou até mesmo para o cuidador, que demanda tempo, demanda cuidado, demanda atenção na hora de movimentar. Só que isso é muito importante. Eu falo que é muito melhor você mudar de 2 em 2 horas do que tratar uma ferida. Porque essas feridas de úlcera por pressão, elas doem, elas machucam, elas incomodam. O idoso se sente incomodado, ele se sente triste, ele já está dependente, né? Então, assim, a gente tem que pensar no sentido de aliviar a dor dessa pessoa, né? Se a pessoa já está deitada, se já está dependente, ainda está sentindo dor, sendo que eu consigo prevenir, né? Por que não prevenir? E a gente fala também que a gente pode colocar um colchão, que a gente chama colchão casca de ovo, que é como se fosse o ovo quando a gente compra mesmo, tem aquele formato da penca de ovo, e ele, assim, é essencial. Ele tem um custo baixo, não tem um custo alto, então consegue colocar na cama debaixo, né, do colchão da própria pessoa, e aí você pode cortar muitas vezes e colocar na região de ossos.
São regiões onde tem maior pressão. Por que chama úlcera por pressão? Porque é onde que o nosso corpo exerce mais pressão. Então, por exemplo, cotovelo, calcanhar, joelho, na parte das costas, na coluna lombar também é muito importante. Então, a gente pode estar colocando sim na cama inteira, mas também tem partes separadas que vende também. Você pode colocar para poder estar protegendo essas regiões, que é muito importante. Tratar de uma úlcera por pressão não é fácil. Demanda muito mais tempo do que você mudar a pessoa de decúbito, sabe? E demora, né, a cicatrização. Muito, Porque a pessoa já muito, está idosa, a pele é muito fina. A Joyce até comentou aqui que a hidratação também da pele é muito importante, né? Sim, da pele da pessoa também. Porque não adianta a gente tratar a pele e não hidratar o organismo. E a gente hidrata o organismo com água mesmo, muito líquido. Então, líquido tem que ser ofertado abundante e sem restrição. E aí a gente fala que o óleo de girassol simples é muito eficaz, é muito eficiente. Né? Se for uma pele mais ressecada, talvez o creme só hidratante não vai resolver. Então, pega um creme hidratante, coloca um pouquinho de óleo de girassol ali, que a eficácia dele vai ser ótima. Uma última coisa que eu queria te perguntar muitas pessoas, até por uma questão de crença popular, falam coisas para se colocar na ferida, né? Óleo de alguma outra coisa, a gente escuta tanta coisa, às vezes a pessoa querendo ajudar coloca ali até tipos de alimentos, né, para poder ajudar na cicatrização, e isso piora muito, infecciona. Então, assim, basicamente, o que podemos ou não colocar para ajudar nas feridas? Sim. Mais simples, que a gente possa ajudar. Olha, cada ferida, ela tem uma característica, né? Então, é muito difícil falar uma pomada certa, e nem é bom também, porque isso vai depender da avaliação de cada ferida. Então, é sempre muito importante, qualquer ferida, a gente nunca fricciona, a gente não esfrega, a gente não pode fazer nenhum movimento brusco, sempre num movimento leve, na mesma direção, né? A gente sempre fala que é de cima para baixo, para poder tudo que é de sujeira sair, ou se a gente limpar de cima para baixo, depois voltar de baixo para cima, tudo aquilo que a gente limpou, a gente perdeu, né? Então, assim, volta tudo. Então, assim, usar sempre um soro fisiológico é o ideal, não usar água, usar soro mesmo. E de preferência, a gente pede para que o soro seja um pouco mais morno, como se a gente fosse dar banho de um neném, por exemplo, precisa daquela água mais morninha que não queime. Porque quanto mais morna tiver a água, a temperatura, né, mais ambiente, vai melhorar a cicatrização. Então, a chance dessa ferida melhorar mais rápido é muito melhor. E aí, fazer a cobertura mesmo com uma gaze, né? Seca, né? Limpa, e aí fechar mesmo com o microporo e evitar de usar esparadrapo. Porque pacientes idosos, como a gente falou, tem a pele muito fina. Então, se a gente colocar esparadrapo, ela vai, na hora que a gente tirar, vai machucar demais, vai ferir mais ainda. Então, usar sempre microporo e nunca usar esparadrapo. Chegou uma pergunta aqui da Joyce. Jamila, quais os cuidados que você está na clínica Cedros deve ter no atendimento com o idoso? Sim, vocês estão com algum diferencial de atendimento? Como está sendo, Jamila? Sim, a gente está com os horários mais espaçados, né, durante todo o funcionamento da clínica, justamente para poder evitar a aglomeração de pessoas, né, a gente está com as recomendações de distanciamento também, né, a gente está com disponíveis todos os álcools, né, os nossos colaboradores, funcionários estão, né, todos utilizando os EPIs adequados, sempre prontos a melhor nos atender, né, mas atender vocês, seus familiares, amigos. Então, podem se sentir seguros, podem vir, que a gente está, né, super aí dispostos e atendendo vocês da melhor forma possível, com todas as recomendações necessárias, né? A gente está fazendo uma triagem também, então, via central, podem ficar tranquilos que a gente está filtrando esses pacientes. Qualquer sintoma de gripe, nem que seja leve, a gente não está fazendo atendimentos para poder, como forma de segurança, né? Para os pacientes da clínica mesmo.
mas não deixando de atender toda essa população que precisa, né? Sim, porque como eu falei, é muito importante manter os exames em dia, né? Principalmente de densitometria óssea, que são pacientes mais idosos, como eu falei, a gente precisa saber como que está o nível de cálcio desses pacientes. Então, os nossos Sim. atendimentos estão normais, né? Ultrassom, ressonância, todos os exames podem ficar tranquilos que está tudo funcionando. Que bom. E lembrando que a Prevenir é parceira da SEDUS, então quem é cliente da Prevenir é só chegar, marcar, levar a carteirinha da Prevenir Sim, e vocês fazem parte da nossa rede de descontos, né? Então conseguem ter isso. todos esses exames que você falou, diagnósticos, tudo com um desconto muito bom. Então acho que é Isso. isso, Jamila. Eu queria muito te agradecer, agradecer a SEDUS, agradecer especialmente você pela participação. Obrigada. Agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente nesse tempo, que comentou, participou. Obrigada, Ellen, que está mandando aqui, falando de você, da Prevenir. E lembrar todo mundo que terça-feira a gente tem mais uma live, é a nossa 7ª live. E vai ser muito legal. Você tem pet em casa, Jamila? Você tem cachorro, gato? Tenho, Você tem o xodó. quê? Eu tenho um York. É um cachorrinho. Então, É uma cachorrinha. a gente vai conversar com o veterinário André Israel e vai ser um tema muito legal, que a gente vai falar da importância dos pets nesse momento de distanciamento social. Como que os nossos pets têm nos ajudado, né? Principalmente na questão emocional, a ficar em casa, na hora que você, por exemplo, você que está trabalhando, quando chega em casa, tem um animalzinho para ficar Uhum, junto, é uma troca de sim, amor e afeto muito bacana, né? claro. É quase um filho, né, que a gente fala, Não que nem é? filho, e os cuidados são os mesmos que a gente teria com qualquer pessoa, às vezes até mesmo da nossa família. Então, eles também merecem um cuidado também. Sim, e nos ajudam imensamente, né, em todos esses É verdade. processos. Então, convidar você e convidar todo mundo que está aqui para participar da nossa próxima live, que é na próxima terça-feira, tá bom? Tá ok, combinadíssimo. Muito obrigada, um grande abraço para você, viu, Jamila? E para Obrigada a vocês também, vocês. pessoal. Até Beijo. lá. Até, Tchau. tchau.